Simone, aí, deixa eu te aceitar aqui. Aí, vamos só esperar uns minutinhos que o pessoal vai entrar de novo. Tá, o pessoal Oi, vai entrar aham, por as gurias aqui, estão daí eu vou colocando colocar de lá. recadinho no grupo. Eu vou ter que me reposicionar aqui agora, então, para poder falar. Aqui eu já Uma pode hora falar o também, mas tempo que a aqui é gente mais quiser. fácil. Tipo, se deu uma hora e a gente precisa continuar, é só reiniciar a live e começar de novo, não tem problema. Mais tranquilo. Tá só. Ah, já tá. Tem Sim, bastante. Esse aham. pessoal que tá aqui tá ouvindo nós, Dani? Que legal. As É tecnologias, verdade. Boa então, nos noite, botando à prova pessoal. hoje. Oi, Tê. Que bom que vocês estão aí, estão entrando. Vou esperar mais uns minutinhos que tá ainda indo os recadinhos nos grupos. Meninas que estão aí colocando os recados no grupo, podemos iniciar? Só dá um ok aí para nós. A gente já pode começar. Quem estiver entrando aí já vão mandando para outras pessoas a live, né? Que tinha muita gente esperando nós lá no YouTube. Então já mandem para essas pessoas aí no Instagram, para elas virem aqui acompanhar nós agora. Boa noite, Cristiane, que está chegando. Shirley, Prof. Eduarda, Prof. Laís. Acho que podemos começar, né? Quem está aí já vai mandando para outras pessoas e assim vai se fazendo essa corrente novamente e nós começamos aqui então. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos então à nossa live agora aqui no Instagram. Tivemos alguns probleminhas novamente com a conexão com o YouTube, então viemos para cá para estar realizando essa terceira noite de aula, né? Para não deixar vocês aí sem conteúdo e sem saber o final daquela live que a gente disse que teria coisas, novidades e que o pessoal iria ganhar um e-book e nada disso veio na quinta-feira, né? Então hoje estamos aqui para poder passar tudo isso para vocês. Então, para quem não nos acompanhou nos outros dias, eu sou a professora Daniele Sartori, sou coordenadora pedagógica das unidades do Supercérebro de Panambi, de Pejuçara e de Ijuí. E durante essa semana do desenvolvimento infantil que nós realizamos, eu estava como mediadora. Então, participando junto com os convidados, estando aí para o que precisasse, né? Então, gostaria de convidar agora a professora Simone, a Simone Andreola Parússulo. Ela é diretora e coordenadora pedagógica do método das franquias do Supercérebro de Juí, de Panambi e de Pejuçara. E hoje ela vai estar aqui falando para vocês sobre quais os estímulos corretos para a gente oferecer para os nossos filhos. Nós falamos na primeira live sobre a questão mais do desenvolvimento infantil, do uso das telas, né? E aí, na segunda noite, com a André, a gente teve essa fala sobre a família, qual o papel da família, como que eu posso contribuir enquanto pais, né, para o desenvolvimento da criança. E agora, então, a Prof. Simone vai trazer para nós que estímulos vocês podem estar oferecendo para o filho de vocês, né? Então, a professora Simone, ela é formada e habilitada em magistério, graduada em biologia pela Unijuí,
e pós-graduada em interdisciplinariedade, gestão escolar e supervisão escolar. Tem experiência na rede municipal de ensino por 21 anos e na rede estadual por 15 anos, em sala de aula, direção, supervisão e coordenação escolar. Então, Prof. Simone, a partir de agora é contigo e vamos lá. Boa sorte. Ok, Prof. Dani, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando aí para nos ouvir. É um prazer enorme, uma satisfação poder estar falando para vocês hoje novamente. Tomara que dê tudo certo, né? As tecnologias, então, nos colocando à prova. Não é porque nós estamos falando dela, né? E não estamos falando dela de uma forma ruim, né? As tecnologias são necessárias, a gente teve a prova que a gente não consegue executar e realizar nada sem elas, né, pessoal? Porém, a gente precisa ter prudência, né, com as crianças ter supervisão. Então, enfim, hoje nós vamos fazer a nossa conversa aqui ao vivo pelo Instagram. É a minha primeira experiência, então eu peço que vocês todos me auxiliem e vão questionando qualquer dúvida, que a nossa conversa vai fluindo bem à vontade, tá bem? Então, agradecer, em primeiro lugar, o pessoal da equipe do Super, que organizou, que pensou, que idealizou esse momento especial. Nós que aparecemos nas telinhas, né? A Dani, eu, a Prof. Lauren, a Prof. Andréa, para quem conseguiu acompanhar as outras duas lives. Mas para isso acontecer e chegar aqui hoje, o pessoal teve muitas pessoas por trás disso, especialmente a Jéssica, a Marília, que pensaram por muitos dias por esse momento especial para vocês. E hoje, então, eu venho para a gente finalizar, como diz a Dani, e entregar para vocês tudo aquilo que a gente combinou. Então, eu acho que tudo aquilo que nos traz conhecimento sobre esse tema tão importante, do que as meninas já falaram, né? Desenvolvimento infantil. A Lauren falou da questão do desenvolvimento, das habilidades, e a Prof. Andréa falou, então, da questão das famílias, da importância das famílias nesse processo. E eu venho hoje para fechar, então, a fala das meninas e dar algumas luzes, direcionar quais seriam as ferramentas possíveis para, assim, a gente estar auxiliando os nossos filhos, né? Que eles são o que a gente tem de melhor, de mais importante, e a gente quer trazer para eles sempre o melhor. E nesse momento é o desenvolvimento. É o que eles precisam para sanar essas lacunas que a pandemia deixou. Então, pessoal, tudo aquilo que nos traga conhecimento sobre o desenvolvimento humano é válido e é muito importante. Desde a primeira infância, aos 0 aos 3 anos, até os 6, e também na vida adulta, na segunda e na terceira idade, pessoal, né? Porque o que a gente quer é chegar com qualidade. E todo aquele estímulo que a gente dá para o nosso cérebro desde a infância vai surtir efeito, sim, lá na segunda idade, na melhor idade, como a gente diz, para que a gente fique somente com as boas histórias, né? Com a parte boa e não com as doenças, né? Então, a palavra, a frase é estímulo constante. Não é esperar que a gente vai estimular só lá no final. É constante e é desde o início, sim, os primeiros anos de vida, como as meninas já colocaram, que é o período mais importante. Então, academia para o cérebro, academia para o corpo, né? Dá uma casadinha bem legal essa frase, né? Então, é um prazer enorme fazer parte desta equipe. Quando eu falo desta equipe do Super, eu me refiro à nossa aqui da região, porque a gente sabe que existem várias no Brasil já, as equipes do Método Super Cérebro que estão aí fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias e principalmente, né, das nossas crianças, que são o foco da nossa conversa hoje. Então, para iniciar, agradeço novamente a todos vocês que estão entrando. Quem já assistiu as outras lives, então, quem consegue aí mandar o link, convidar, né, Prof. Dani? Não sei se é assim que a gente diz no Insta. Mas isso, que legal. Chamar mais pessoas para nos acompanhar, então, porque aquilo que é bom a gente não guarda só para a gente, né? Aquilo que é bom a gente passa adiante e dispara aí para mais pessoas poderem estar compartilhando, interagindo conosco. Porque o nosso objetivo é o mesmo. O nosso objetivo da equipe Super Cérebro
de proporcionar isso. O objetivo de todas as pessoas, vocês que estão aqui nos ouvindo, é o mesmo. E o que é o nosso objetivo primordial hoje? É as nossas crianças, né? É moldar elas, porque hoje elas estão nas nossas mãos. O compromisso é nosso, a responsabilidade é nossa. Nesse momento tão difícil, pessoal, incerto que elas estão passando, elas foram privadas de muitas coisas, de muitos momentos. E também viveram momentos que talvez, se elas estivessem na escola, elas não iriam viver, não iriam presenciar. Então, está nas nossas mãos moldar esse momento e auxiliar o desenvolvimento das nossas crianças, enquanto pai, mãe, enquanto família, que é o suporte, e também enquanto professor, enquanto profissional, né? É o nosso papel fundamental tornar legítimo, dar valor para a dor das crianças. Como as meninas diziam, validar aquilo que está difícil para elas. Então, se os medos, as tristezas, se está triste, não dizer aquilo. Me chamou muita atenção esta fala das meninas. Não pode chorar. Pode chorar. Pode ficar triste. Pode sim. Né? Então, é o momento de fazer a escuta, de acolher e agir como centro da transformação. Dar a segurança para as nossas crianças. Então, aqui, o meu papel hoje é dar luzes para que a gente chegue, sim, a gente entenda, é possível? É possível? Com quais ferramentas a gente consegue fazer isso? Realmente vai mudar a vida dele se a gente souber ofertar o estímulo certo, se a gente souber dosar as tecnologias, sim, elas são importantes, mas a gente precisa dosar tudo isso, precisa acompanhar, precisa dar suporte, e as nossas crianças ainda não têm o entendimento necessário para julgar aquilo que realmente vai somar ou aquilo que pode estar prejudicando. Elas ainda não têm esse discernimento. Então, cabe sim a nós, família, a nós, os adultos, fazer esse caminho intermediário para auxiliar as nossas crianças. Então, quais ferramentas usar? Realmente vai mudar a vida deles? Isso vai fazer diferença a curto ou a longo prazo? Então, a gente vai dar algumas dicas para vocês nesse sentido, então, pessoal, porque o importante é, assim, estimular a questão cognitiva. O que é o cognitivo? Vamos relembrar, é o foco, é a concentração, é a atenção, as habilidades socioemocionais, que é a questão da sociabilidade, do trabalho em equipe, a questão da inteligência emocional, as funções executivas. Funções executivas, gerir a minha emoção, aquilo que eu estou sentindo. Como eu lido com aquilo naquele momento? Porque com a questão do isolamento, o nosso emocional ficou abalado, e os das crianças também. Muitas vezes eles sentiram medo e não nos falaram. Muitas vezes eles sentiram medo e ficaram no silêncio do quarto, da sala, da ausência dos pais, porque os pais tinham que ir trabalhar, não estavam com eles, né? Então, muitas vezes isso ficou escondido, guardadinho. Precisamos sim dar suporte e dar ferramentas necessárias para as crianças desenvolver as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais, juntamente com as funções executivas. Então, vocês vão me perguntar, vamos relembrar, o que são funções executivas mesmo? É a forma que me permite, é a habilidade cognitiva que me permite controlar e regular as minhas ações, aquilo que eu sinto, os meus conflitos, as minhas emoções, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou bravo, quando eu acho que a razão é minha, mas às vezes não é. Esta é a habilidade que me faz agir de forma coerente, de forma sociável. E quando a gente fala dessas habilidades, a gente gosta de trazer dados, pessoal, que são muito importantes. E o primeiro dado que eu quero trazer para vocês é a questão empresarial. Porque quando a gente fala em desenvolver habilidade, desenvolver, a gente não está desenvolvendo só para eles serem crianças felizes. Nós queremos desenvolver para que eles cheguem na vida adulta de forma realizada, que eles se desenvolvam na sua profissão,
que eles façam aquilo que eles realmente gostam. Quando eu digo eles, estamos falando dos nossos filhos, estamos falando dos nossos alunos, das nossas crianças. Porque as nossas crianças são a próxima geração. Então, quando a gente traz essa questão das empresas, a gente pensa que logo eles vão estar lá, né? Eles vão ser a próxima geração que vai estar trabalhando, que vai estar gerindo as coisas. Então, pesquisas na área empresarial trazem dados para a gente a respeito da questão das demissões. Vocês saberiam dizer, ou o que viria à mente de vocês primeiro, primeira palavra, se eu perguntasse qual é o motivo, o que vocês acham que é o motivo que causa mais de 80% das Quem quiser demissões hoje nas participar no empresas? chat, né, prof? A gente logo pensa. Se quiser colocar o que acha, pode ir colocando que a gente está Isso. cuidando. Pode ser. Eu não garanto que eu vou acompanhar, mas a prof. Dani ela vai me questionando. Então, qual é a primeira palavra que vem na cabeça? Ai, demissão, perdeu o emprego. O que leva a isso? O que está gerando isso nos dias atuais? As pesquisas nos trazem, pessoal, que não é falta de conhecimento do cargo, que não é incompetência, como a gente diz, mas sim a falta de sociabilidade. E o que é sociabilidade? Nada mais, nada menos do que uma habilidade socioemocional. Sociabilidade, cooperativismo, trabalho em equipe é uma das habilidades que nós trabalhamos, né, prof. Dani, com o nosso método Super Cérebro. Isso é uma das coisas que me encanta muito. E principalmente nos dias de hoje, trabalhar isso, ajudar a nossa criança a chegar na vida adulta, sabendo gerir estas situações, sabendo gerir as suas emoções em casa, na família, na escola, nos seus estudos, na faculdade e no seu trabalho, na vida adulta. Então, é prepará-los para que eles consigam gerir as suas habilidades e sim conseguir estabelecer vínculos sociais, trabalhar em equipe, conseguir resolver problemas com agilidade, que é isso que o mercado exige deles. Então, 80%, pessoal, já estão nos indicativos que são, sim, questões emocionais. Isso nos remete, então, que os nossos jovens, que os nossos profissionais que estão chegando nas empresas hoje não estão com as funções executivas bem desenvolvidas. E aí a gente pergunta, que tipo de profissional, então, que o mercado realmente quer? Que tipo de profissional que o mercado exige hoje, né? E os próximos, como eu disse, os próximos são os nossos filhos. O próximo é essa geração que passou pela pandemia, que ficou pela primeira vez sem poder ir à escola, que teve que estudar online, que teve que se habituar a usar a plataforma para poder ter acesso, então, à educação. Eles vão estar lá no futuro. Você, eu, mãe, você, mãe, será que nós estamos preparando nossos filhos somente para eles repetir informações, executar comandos e trabalhar para si? Ou nós estamos preparando eles, desenvolvendo as habilidades para que eles consigam estabelecer estratégias, se reinventar, se adaptar e tomar decisões quando necessário? Aí vocês podem me dizer que, bom, mas o meu filho pode não ter todas as habilidades bem desenvolvidas, mas ele entende tudo de tecnologia. E tecnologia é a resposta. Se ele souber usar o celular, ele sabe tudo, basta. Eu não vou discordar, tudo bem. Então, vamos deixá-los o tempo que eles acharem, que eles quiserem nas telas? A tecnologia é necessária, todos nós já concordamos, nós entendemos isso. Eles são da era digital, eles fazem parte desse processo, desse movimento. Porém, pessoal, é preciso a supervisão. É preciso usar com moderação, com tempo determinado. Pelo menos agora eles são crianças. Vou repetir. Isso é compromisso da família. É preciso fazer essa supervisão e gerenciar, ajudá-los a gerenciar esse tempo. Que o nosso foco agora é as crianças. Então, nessa faixa etária, principalmente na primeira e segunda infância, porque a gente vê já a criança muito pequena,
tendo acesso às telas, aos equipamentos digitais, né? Então, concluindo essa nossa linha do pensamento, as telas são prejudiciais, porém são necessárias. As nossas crianças precisam ter acesso, saber usar a tecnologia, dominar para poder sobreviver nesse mundo digital. Eles nasceram nessa era, eles fazem parte dessa evolução e são nativos dela. Mas é preciso ter o controle para que isso não seja ofensivo, né? Aqueles efeitos que vão gerar problemas futuros na aprendizagem, desenvolvimento e principalmente no comportamento emocional das nossas crianças. Lembrando, então, o fato ocorrido na outra noite que nós tentamos transmitir a nossa live, né, pessoal? Não conseguimos. Então, resumo, né, Prof. Dani? As tecnologias são indispensáveis. A gente não vive mais sem elas. E sim, elas fazem parte da evolução, né? Em 20 anos, eu sou da geração que não nasceu com o celular na mão. Eu sou a geração que aprendeu a lidar com o celular. E em 20 anos, desde quando começou, Prof. Dani, já é uma geração mais nova, né, Prof. Dani? Acho que você já nasceu quase com o celular na mão. Eu vi em 20 anos muita coisa mudar. E a tendência é que evolua mais rápido ainda. Por isso da nossa preocupação em dosar, em auxiliar, em nortear as nossas crianças, né? Então, o ponto negativo de tudo isso, da questão da tecnologia, é o uso abusivo. Tecnologia não é negativo. O ponto negativo, repito, é o uso abusivo, o tempo em excesso, é o mau uso que se faz da internet, né? Então, essa é a parte que a gente está colocando em discussão, que a gente quer abordar com vocês. Então, a gente em algum momento, né? Eu penso enquanto mãe, né? Eu nunca imaginei, e eu tenho certeza que muitos pais também nunca imaginaram que iam para o trabalho e iam ter que deixar o telefone celular em casa, porque às vezes aquele era o único equipamento que tinha com acesso livre à internet. O meu filho tinha acesso, mas não liberado. Só quando eu estava. E a gente precisou deixar eles com acesso livre para poder assistir a aula, para poder acessar e poder acompanhar. Então, é preciso parar, é preciso agora nos instruirmos de como e quais ferramentas usar para dar esse suporte. Ninguém é culpado. A gente viveu uma situação assim. O que aconteceu foi que a gente precisou se adaptar. E é assim que a espécie humana age diante de qualquer situação. Principalmente uma situação de ameaça. Nós nos sentimos ameaçados. Então, a gente se adaptou, todo mundo se adaptou e foi necessário. E que bom que tínhamos a tecnologia a nosso favor. Porém, é o momento de focarmos naquilo que ela deixa de resquícios, de mau uso, atrapalhando sim o desenvolvimento das nossas crianças. Então, é preciso direcionar as nossas crianças para métodos, para atividades que estimulem as habilidades. É isso que nós fizemos lá no Super Cérebro, né, Prof. Dani? Então, volto a dizer que é uma honra fazer parte dessa equipe e esse é um trabalho muito sério que a gente trouxe, está desenvolvendo na região para justamente ser um suporte, ser um braço para as famílias que estão buscando algo diferente para auxiliar o desenvolvimento das crianças. Um dado assim muito importante é que acho que nunca se criou tantos grupos de WhatsApp, né? As crianças mesmos criam grupo. Eu via meu filho criar grupo de trabalhos de aula, grupo de amigos, grupo de conversas, grupos de outras coisas. Tamanha era a necessidade que eles tinham de conversar, né? Nós mudamos a nossa vida também. Desafio aí, quero que vocês escrevam no chat aí. Quem hoje em dia liga ou sai da sua casa e vai até a casa do familiar para parabenizar pela passagem do aniversário? Que é um momento muito importante. Antigamente, se a gente queria cumprimentar, a gente precisava ir até a casa, fazia uma ligação. Hoje a gente manda uma mensagem no WhatsApp ou um áudio e tá tudo bem. Se perdeu
o contato, né? Perdemos os lugares do abraço, da questão social, e as crianças, pessoal, aprendem nos exemplos. Eles aprendem vivenciando esses momentos. Por isso que está tão difícil as relações em casa com eles, fazer eles compreender o que realmente é importante e que precisam desenvolver. Então, o que a gente conclui? Mesmo que eles tiverem todo o conhecimento da tecnologia, que eles manjarem tudo, como a gente diz, se eles não tiverem as habilidades desenvolvidas, eles não saberão usar todo esse potencial. Eles não vão saber usar de forma criativa, de forma ágil, de forma social, que traga realmente ganho para ele, ganho para a equipe de trabalho a qual ele faz parte. Então, e eu vou adiante mais aqui em trazer outros dados aqui para nós, pessoal. Eu não sei se vocês conhecem o livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro foi escrito a partir de uma pesquisa do francês Michael Demurger. Ele é diretor do Instituto Nacional de Pesquisa de Saúde da França. E essa pesquisa foi um grito de alerta, tanto que virou um livro. A pesquisa dele nos traz que pela primeira vez nós vamos ter uma geração de filhos com QI mais baixos que os pais. E o motivo, o que está afetando isso, esse desenvolvimento do cérebro, são muito contato excessivo com equipamentos digitais. Isso é alarmante, isso é gritante, isso é um dado que nos apavora e nos deixa muito preocupados. Em função de tudo isso, acendeu uma luzinha para a questão da saúde e a dependência de games, pessoal, de redes sociais, vai gerar um CID. O CID é um código de doença. Nós estamos, pessoal, acostumados a ouvir diagnóstico, né? Nós não damos porque eu não sou médica, mas nós estamos acostumados a ouvir diagnósticos de doenças fisiológicas. E vocês sabiam que logo em breve nós estaremos recebendo um CID? Vai ter um CID específico para doença tecnológica? Aquela doença que este excesso maciço de tempo nas telas vai causar em nossa vida? Uma doença tecnológica que vai afetar, sim, o nosso corpo físico, a questão mental, a questão emocional. Então, pessoal, realmente, né? O que a gente busca com tudo isso, com todas essas informações, é fazer o melhor para desenvolver, para auxiliar os nossos filhos. Porque o nosso objetivo hoje aqui é trazer ferramentas e com certeza de vocês que estão nos ouvindo é conhecer mais para que a próxima geração consiga lidar com as frustrações, sejam adultos realizados, profissionais realizados e estejam preparados, sim, para as mudanças que vão vir também na questão das profissões. Então, agora eu trouxe um dado que nos deixa preocupados. Vocês vão me questionar, é possível a gente fazer alguma coisa? É possível, sim. É fácil? Ninguém disse que ia ser fácil, nem a missão de ser pai e mãe. Ninguém nos falou que ia ser fácil, principalmente na situação que nós estamos vivendo. Principalmente no patamar que a gente está hoje, vindos de uma pandemia. Hoje aqui na nossa cidade, aqui em Pejuçara, hoje que nós fomos liberados para usar máscara, então, facultativamente, vida voltando ao normal. Não estávamos preparados para isso, né? Então, estamos aqui hoje para apresentar algumas ferramentas para vocês, pessoal. E essas ferramentas estão diretamente ligadas com aquilo que desenvolva essas habilidades, de forma integral, que trabalha a nossa memória operacional, controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, né? Tudo aquilo que a Lauren e que a Andréa explicaram, a questão do nosso cérebro controlar, a questão do nosso cérebro, dessa parte frontal do nosso cérebro, do córtex, que é tão importante no desenvolvimento. Estimular as nossas áreas cerebrais. Então, agora talvez eu vou falar da ferramenta que é a mais importante. Quando a gente oferta para os nossos filhos
oferta para nossas crianças uma atividade, um método que ele faça regularmente, que mexe com aquilo que ele não tem de melhor, incomoda. Porque eu vou desafiar. E se eu vou desafiar, vai chegar o momento que ele vai resistir. Então, hoje, pessoal, eles têm oferta de muitas coisas. E eles acabam pulando de uma coisa para outra, um método e outro, uma atividade e outra, e não conseguem se focar em nada. Indícios que as habilidades cognitivas não estão bem desenvolvidas. Não conseguem, acham desculpas de até relacionamento. Habilidades socioemocionais que não estão desenvolvidas. Então, por que a ferramenta principal? Além de um método bom, que realmente uma atividade que traga desenvolvimento, a família é fundamental, pessoal, porque mexer com aquilo que não é bom, dói. E aí eles querem desistir. E quem é que tem que compreender a importância, o valor daquilo que a criança está fazendo e persistir? É a família. Então, para mim, hoje, além do que a gente tem no mercado de método, de atividades, a ferramenta mais importante é a família. Porque nós temos a obrigação e podemos mostrar para as nossas crianças o valor de uma atividade. E como que a gente faz isso? Contem histórias para eles, pessoal. Não histórias de livros. Contem a história de vocês. Contem a história pessoal. Contem as frustrações. Contem as coisas que a gente deixou de atingir por não ter tido um desenvolvimento melhor. Ou contem as coisas boas que a gente conseguiu ter. Porque tivemos oportunidade de nos desenvolver de uma forma diferente. Não com tecnologia, mas a gente desenvolveu nossas habilidades. Então, as ferramentas estão aí, estão à nossa disposição. Cabe a nós, família, julgar e ofertar coisas importantes que realmente façam a diferença. E para seguir a nossa conversa agora, eu vou dividir ela em 3 tópicos. O primeiro tópico é falar da questão das ferramentas para habilidade cognitiva, o segundo para habilidade socioemocional e o terceiro é a Prof. Dani, que vai trazer uma super dica para nós. E para mim falar desses 3 tópicos, eu vou pedir permissão para vocês para me contar uma história. Talvez alguns de vocês já conheçam, talvez alguns até já me ouviram contar, mas cada vez que a gente conta e que a gente escuta, a gente aprende algo diferente. Minha mãe costuma dizer isso quando ela assiste um filme, que a gente sempre olha as coisas de uma forma diferente. E saber fazer isso, pessoal, é uma habilidade também. Saber olhar as coisas de uma forma diferente. Então, enquanto eu me preparo para contar a história, a Prof. Dani vai passar uns recadinhos para vocês, certo, isso pessoal? aí. Enquanto isso, eu tomo uma fazer água a pausa para a água, né? Precisamos hidratar também as nossas cordas vocais para falar bastante. O professor sempre fala muito, né, Prof. Simone? Então, tem que estar sempre hidratando mesmo. Então, eu venho trazer para vocês a novidade que teria no último dia de live, né? Então, é legal aí quem está conseguir compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para que todos tenham acesso ao que a gente vai estar oferecendo hoje. Então, como que vai funcionar? Nós vamos estar oferecendo 3 bônus para vocês. Eu vou falar sobre cada um deles, depois a Prof. Simone continua e no final eu vou retomar de novo, tá? O que são esses 3 bônus? Quem está assistindo a live hoje, acessar o perfil do Instagram, tanto do Super de Juí, quanto de Peixara, quanto de Panambi, vai ter um link lá na bio que vocês vão apertar nele e vai direcionar vocês para uma página que é de bônus, tá? Então, isso vocês conseguem fazer no final da live. O link vai estar lá disponível. Como que vai funcionar esses bônus? O primeiro bônus que vocês vão ganhar vai ser 1 mês de aula grátis no Super Cérebro. Então, quem quiser garantir 1 mês gratuito de aula, é só apertar no link lá que vocês já vão estar garantindo para todas as idades. Então, pode ser para os filhos de vocês, pode ser para vocês que estão assistindo também, né? Então, como é um método para todas as idades, todos vão estar ganhando, então, esse bônus de 1 mês de aula gratuita. O segundo bônus que vocês vão ganhar é uma consultoria particular. Como que vai funcionar? No momento que vocês levam o filho de vocês para o Super para iniciar esse mês gratuito, nós vamos sentar e ter uma conversa. Eu, Prof. Daniele, com vocês.
E aí a gente vai avaliar esse filho de vocês. Então, a partir de jogos, a partir do Soroban, que depois a prof. Simone vai explicar o que que é, vai ser feita uma avaliação para ver como que está a concentração, como é que está a memória, a questão socioemocional, né, da criança, se está sabendo lidar bem com a frustração, se sabe criar estratégia na hora do jogo, se sabe ser um bom líder. Então, tudo isso vai ser avaliado nas crianças. E por fim, então, que é o bônus 3, vocês vão ter o relatório, então, sobre o desenvolvimento, sobre toda essa parte que a gente observar. Então, é um bônus, assim, perfeito, né? Porque eu ganho um mês grátis, eu ganho uma avaliação e depois eu ganho esse relatório, então. Então, quem quiser garantir, depois da live, acessa lá o linkzinho, vai ter os dados para vocês se cadastrarem e vocês já vão. O pessoal do Super já vai estar chamando vocês, então, para estar agendando essas aulas gratuitas. Prof. Simone, pode continuar. Ok. Muito bem, então, nossa, Prof. Dani, muito bom aí as presentes que aguardam, né? Que legal. Então, como eu havia falado para vocês, eu peço permissão para contar uma história. Essa história, que eu vou iniciar ela pela parte cognitiva. Então, para mim, contar a história, eu quero apresentar para vocês esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui é o meu particular, por isso ele tem uns adesivos. Esse carinha aqui é o Soroban. E essa história começa em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Lá mora um engenheiro chamado Ricardo Lama. Ele é casado com Patrícia Gamba. E como engenheiro, ele gosta muito da área da educação, da física, da química. E isso levou ele a querer trabalhar com os alunos. E então ele era CEO de uma grande empresa, estava descontente com o mundo corporativo. E ele, juntamente com a sua esposa, montaram um cursinho pré-vestibular com 5 alunos. Começou com 5 alunos. Esse cursinho logo virou uma grande escola com 2.000 alunos. E ele sempre inquieto, sempre buscando um diferencial, sempre tentando entender por que que o nosso cérebro tem tantas habilidades e tem tantas partes que ainda não deram o seu melhor, o seu potencial, como a gente costuma brincar com as crianças, quando a gente conta essa história, tem um lado preguiçoso. E a gente já é muito inteligente, né, Prof. Dani? Imagina eu conseguir acessar o outro lado para estimular. Então, ele sempre muito inquieto com essa questão, ele percebe que chegou a hora dele buscar um diferente, buscar um diferencial para a escola dele, e ele começa a estudar, começa a investigar. E como o Japão e os Estados Unidos são os países de primeiro mundo que mais produz tecnologia, como estamos na era da tecnologia, ele também pensa que a resposta pudesse estar nas tecnologias. Então, ele vai ao Japão. Primeiramente, vai ao Japão, porque ele pensa que vai chegar lá e vai encontrar salas de aula altamente tecnológicas, modernas. Então, ele, lembrando, né, pessoal, que ir ao Japão moveu ele, porque Japão e Estados Unidos são os países que, no gráfico, mais produzem tecnologia. Mas lá, eles não ficam mais que 45 minutos na frente das telinhas. E nós, aqui no Brasil, somos os que menos produz. Mas ficamos mais de 4 horas na frente das telinhas, pessoal. Isso botando tudo. TV, tablet, celular, todas as telas. Então, pessoal, vamos pensar que nem todos aqui no Brasil têm acesso à internet. Então, eu acho que tem gente aí, Prof. Dani, ficando mais do que 4 horas. Tem alguém aí que está se roubando de mais tempo ainda, né? Então, esse dado é alarmante, pessoal. Isso mostra o quanto isso está nos afetando e sim afeta o nosso desenvolvimento. Quando a gente fala de criança, nem se fale, né? Então, o Ricardo chega ao Japão e o que ele encontra lá, pessoal? Ele ouve esse barulhinho na sala dela. Ele encontra este carinha aqui. Este carinha aqui é o Soroban. É a calculadora japonesa. Não tinha celular, tinha isso aqui. Lá no Japão, as crianças usam o Soroban desde os 2 aninhos, pessoal. O Soroban é uma disciplina, como português, como matemática na escola para eles. Para desenvolver. O que o Soroban desenvolve?
as habilidades cognitivas, o cálculo mental, o foco, a concentração, o raciocínio. Então, o Ricardo fica lá 5 anos e vai e volta ao Japão estudando para realmente validar o uso do Soroban, para realmente desenvolver a habilidade. E o que tem de mais, a grande sacada, como a gente conta para as crianças do Soroban, é o movimento que a gente faz para usar ele, que a gente chama de Shuzan. É uma técnica. A gente não pode mexer nele de qualquer jeito. Então, o que faz a grande movimentação no nosso cérebro, que nos dá o valor de usar ele, é a técnica que a gente usa. E essa técnica a gente ensina lá nas nossas unidades do super cérebro. Então, pessoal, ele traz o Soroban, ele aplica na escola dele e faz o maior sucesso. Todas as redes de escola queriam ter acesso. Mas, para o Ricardo, ainda não estava pronto, ainda não estava completo. Ele queria mais. Ele queria mexer também com as nossas habilidades socioemocionais. Para isso, pessoal, eu vou para o nosso segundo tópico, então. Então, já dei uma dica, né? Uma super dica. Para trabalhar as habilidades cognitivas, foco, concentração, atenção, nossa ferramenta principal é o Soroban, a calculadora milenar japonesa. E para trabalhar as habilidades socioemocionais, o Ricardo teve que ir além. Ele teve que entrar em mais uma jornada, em mais uma empreitada, como a gente diz, para poder trazer este benefício. Então, desta vez, ele vai para os Estados Unidos e lá ele faz várias conferências com nada mais, nada menos, com Howard Gardner. Para gente que é professor ou estudioso da área da neurociência, sabe e conhece. Howard Gardner é o autor da teoria das múltiplas inteligências. Essa teoria revolucionou a questão das habilidades, a questão de buscar o valor de um QI, porque antigamente se dizia que nós éramos só raciocínio lógico. E o Gardner vem a nos provar que nós somos outras habilidades. Então, lá nos Estados Unidos, em Harvard, ele encontra Gardner e eles fazem várias conferências, estudos, para além do Soroban, que trabalha o cognitivo, o que trabalhar, mas ele buscava algo de forma prazerosa, de forma lúdica, porque a gente estava falando de um método que era voltado para a escola, partia de uma necessidade da escola, que fosse lúdico, que fosse prazeroso para as nossas crianças. Então, de várias conferências, Gardner, a partir da sua teoria, onde ele indica que nós somos 9 habilidades, nossas habilidades espacial, corporal, musical, intrapessoal, interpessoal, a lógico-matemática, que é o nosso raciocínio lógico, linguística, existencial e naturalista. Então, como a gente vê, não tem como a gente ser bom em todas essas habilidades. Não tem como a gente nascer bom em tudo, mas tem como a gente desenvolver. É encontrando a atividade certa, o método certo para desenvolver nossas habilidades. Então, eles começam a estudar a respeito do quanto tempo, a respeito da plasticidade do nosso cérebro. Existe um tempo que o nosso cérebro suporta cada tipo de estímulo. Então, eles compilaram uma ideia que se transformou num método. 50 minutos de Soroban, trabalha com a elasticidade do nosso cérebro e depois mais 50 minutos de socioemocional. E sabe qual foi a grande dica que o Gardner deu para o Ricardo? Trabalhar o socioemocional através de jogos de tabuleiro. E eu fui lá no Super de Pejuçara e roubei os jogos do Prof. Nicolas. E eu trouxe 2 jogos muito legais para mostrar para vocês. Esse é o Takenoko, tá? Quando o Gardner falou em jogos de tabuleiro, ele não falou de qualquer jogos. São jogos mundialmente conhecidos. Cada um desses selinhos que esses jogos trazem, pessoal, é um selo de reconhecimento, de prêmio que esse jogo ganhou em país que ele foi traduzido, tá? Então, são jogos maravilhosos, jogos mundialmente conhecidos. Esse é o Seven Wonders, as 7 maravilhas do mundo, e este aqui é o Takenoko. Eu trouxe 2 dos muitos jogos que a gente trabalha
com o nosso método nas nossas unidades. Estes foram os jogos que Gardner indicou para o Ricardo. Mais uma curiosidade, vocês sabem qual é o país que mais produz jogos de qualidade para essas habilidades? A Alemanha. O país que mais desenvolve jogos de qualidade é a Alemanha. Porém, esses jogos estavam em outra língua. Então, esses jogos vieram ao Brasil, foram traduzidos, foram os manuais impressos em português, e aí sim, eles tinham, agora sim, algo completo. Algo completo para as habilidades socioemocionais e cognitivas. Voltando da sua jornada, Ricardo traz para a sua escola, lá é, como a gente diz, o laboratório dos grandes testes. Eu tive o prazer de conhecer essa escola e o método é executado lá dentro. E isto, pessoal, o que eu estou dizendo aqui é resultado de pesquisas, né? Várias pesquisas foram feitas após período de método executado para a gente dizer o que a gente diz e traz para vocês hoje. Então, em 3 meses, que a criança, o adulto, o idoso, porque o método é indicado desde a primeira infância até além dos 100 anos, como a gente diz, para estímulo, vai trazendo em 3 meses que a criança, que o idoso, que o nosso jovem executar, né, Prof. Dani, já começa a mostrar a diferença. Começa a mostrar a diferença em casa, de ganho de habilidades. Então, essa é a história que eu queria contar para vocês. Voltando com todo esse material, é executado na escola e aí nasce o método Super Cérebro. Aí nasce a franquia. E chegou até nós, a mim, a Jéssica, a Vanessa, conhecemos esse método e a gente trouxe para nossa região porque ele é muito bom. E aquilo que é bom, a gente dispara para cada vez mais pessoas possíveis. Eu vou deixar a Prof. Dani falar um pouquinho agora, que ela vai dar uma super dica, então. E depois eu volto para a gente se despedir, para a gente conversar, interagir e responder qualquer pergunta pessoal que vocês têm, certo? Vou isso, quem tiver dúvida, então, sobre o método ou sobre qualquer coisa que a Prof. Simone falou também, podem ir colocando aí nos comentários que a gente vai ficar de olho, né? O que é legal, assim, Prof, que tu falou, essa questão do ganho que se tem a partir dos 3 meses, né? Então, são ganhos, assim, com coisas muito simples. A gente ouve relatos do simples fato de a criança guardar o brinquedo, de organizar o espaço onde ela está brincando, né? Ou de se concentrar para fazer o tema, né? Então, coisas muito simples que fazem toda a diferença. E aí que o nosso método vai dando resultado em coisas do dia a dia, né? Que vão acontecendo. Então, por isso que esse método ele é tão completo, porque eu consigo desenvolver a minha parte cognitiva e eu consigo desenvolver a parte socioemocional, que como a Prof trouxe antes dados para nós, né, a questão do desemprego, das pessoas serem demitidas, mais por essa questão de não trabalhar esse socioemocional dentro delas. E se a gente começar pelo quanto mais novo, quanto mais criança, a partir dos 2 anos a gente começar a estimular, como a Lauren falou no primeiro dia, do 0 aos 7 anos é o período que a criança tem mais ganho. Então, quanto mais a gente estimular nesse período, melhor vai ser depois, né? A Franci colocou ali organizar a gaveta do roupeiro, isso aí. Então, coisas muito básicas, assim, que parece que a vida ensina, que vai aprender uma hora, mas não. Né? Se a gente estimular, procurar estímulo, vai ser melhor ainda. E também é legal dizer que nós estamos também dentro das escolas, né? Então, o Super Cérebro tem o seu espaço físico, tanto aqui em Peixe-Sara, quanto em Juí, quanto em Panambi, mas também ele atua dentro de outros lugares. Então, a gente está dentro de escolas, dentro de espaço de recreação também, né? Atuando para essas crianças que nem sempre, pelo deslocamento, às vezes acaba ficando difícil de ir até o super, então o super vai até essas crianças também, né? Então, isso é muito legal porque a gente consegue alcançar mais pessoas com o nosso método, porque esse é o nosso intuito, que todos tenham a oportunidade de experimentar um pouquinho do que a gente propõe, né? Do que esse método vai desenvolver. Prof. Simone, quer falar mais alguma coisa ou posso dar o recadinho aí dos bônus novamente? Eu falo mais um pouquinho, Prof. Dani, depois eu já me despeço e encerro, então passo para você.
Quando a gente fala, então, do método, pessoal, ele é uma ferramenta, assim, que traz esse benefício. E quando a gente oferta uma ferramenta, vou voltar lá para o início, que eu tenho certeza que eu cumpri a minha missão hoje para trazer para vocês, né? Quando a gente oferta algo assim, a gente tira eles das telas. Nosso método vai na contramão das telas. Não o tempo todo, mas a gente consegue instigar ele a deixar um pouco o telefone e buscar mais jogos, outras formas dele se divertir e dele aprender. Então, voltando à nossa missão de hoje, que era entregar para vocês ferramentas que tirem nossas crianças um pouco das telas, né? Então, a importância de uma atividade legal, a importância da família, a importância de dosar o tempo. E aí, então, eu deixo uma mensagem assim, com uma pergunta e uma resposta. É possível? É. É difícil? É. Mas se a gente fizer um pouquinho por dia, a gente sabe que só nós não vamos conseguir transformar tudo, né, Prof. Dani? Só nós com o nosso método. Mas se cada um de nós fizer um pouquinho por dia, as atividades sendo adequadas, a família no seu empenho, a gente enquanto pai, enquanto mãe, e trazer realmente algo de valor para as nossas crianças, a gente vai chegar lá. De sementinha em sementinha, cada dia um pouco. Fácil não é, mas é possível sim. Então, eu gostaria já de me despedir, agradecer, ficar ouvindo vocês agora. Fico à disposição para qualquer questionamento, pessoal. Foi um prazer enorme essa conversa com vocês. E a gente, sempre que for possível, que a gente conseguir, a gente vai fazer mais, né, Prof. Dani? Porque essa interação é muito importante e levar esse conhecimento, receber o de vocês também é muito legal. Obrigada, Prof. Dani, pela oportunidade, pela conversa. Obrigada, Super Cérebro, por me proporcionar esse momento Isso aí, nós que agradecemos, Prof, pela disponibilidade também, né? E por saber se readaptar, que isso também é algo que a gente aprende do Super, né? A gente precisa se readaptar, independente do que está acontecendo, precisamos buscar uma saída. E hoje conseguimos encontrar a nossa, né? Tenho certeza que foi muito bom aí para quem está conseguindo nos acompanhar aqui no Instagram também. Vou lembrar então vocês dos bônus que vocês estão tendo a oportunidade de ter, né? Então, assim que encerrar a live, vocês podem se direcionar lá para a biografia do Instagram, que vocês já vão estar garantindo os bônus. A Samara colocou, faça o Super Cérebro. Melhor investimento que fiz. Ai, coisa boa. Isso é muito bom, né? Sabe que a gente teve concurso público ontem, né, Prof. Simone? E algo que eu notei em mim, que eu, quando fazia provas, era muito dispersa. Muito dispersa. Então, ou fazia muito rápido ou fazia muito devagar. E depois que eu iniciei no Super Cérebro e treinando, fazendo Soroban, eu percebi que o meu tempo de concentração foi maior. Então, assim, são coisas bem do nosso dia a dia que a gente vai notando diferença, né? Principalmente essa questão da concentração. Colocando então os bônus para vocês de novo. Quem acessar lá o linkzinho da biografia vai estar ganhando um mês de aula gratuita no Super Cérebro, nas 3 unidades, né, de onde vocês forem. Uma consultoria, legal, então, particular comigo. Sou pedagoga para fazer essa avaliação do filho de vocês. E também o relatório sobre o desenvolvimento da criança. Então, aproveitem aí essa oportunidade, né? Quem está chegando, quem está conhecendo nós agora, ou tem alguém para indicar, é só apertar ali no aviãozinho e enviar para outras pessoas a live, né? Enviar o nosso perfil para estarem acessando lá na biografia. Com certeza vai valer super a pena, né? Vocês experimentar esse um mês grátis e depois, se quiserem continuar também, né? Com certeza é um ganho, assim, para a vida. A Pri também colocou. Também sou mamãe de aluno e adoro. Super vale a pena. Isso, a Pri é mãe de um menino de 3 anos, né? Então, Prof. Simone, a gente também tem essa oportunidade, né? De oferecer para as crianças pequenas. Isso. Para educação infantil, né, Prof. Dani? De primeiros passos. Tem um material muito bem elaborado. As profissionais que elaboram o material é Renata Aguilar e Carla Chepo, são neurocientistas renomadas, neuropsicopedagogas, que elaboram esse material
muito bom, muito legal. Eu sou uma apaixonada pela educação infantil, então eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada realmente. O material Isso, é e que fantástico. faz toda essa parte cognitiva também da criança, né? Mesmo não usando a ferramenta do Soroban, mas Isso. a gente vai estimulando com atividades também. Acho que é isso, né? Preparando eles para E preparando eles para usar o Soroban. No método, como eu coloquei antes, no Japão é a partir dos 2 aninhos, mas no nosso método é a partir de 5. Mas dos 2 aos 5, a gente prepara eles, a questão, né, Prof. Dani, numérica, a questão de seriação, de contagem, deles fazerem essa associação, a alfabetização numérica, para sim chegarem isso aí. preparados A e usar o Dulcineia Soroban. colocou parabéns por esse trabalho, obrigada. A Pri também, Prof. Simone conheceu o Lázaro. Legal. Isso aí. Uhum, um amor, Lázaro. Um prazer conhecer. A Criança Fran encantadora. também colocou sobre o nosso material. A Jéssica, eu amo que o Super proporciona. Aí, pessoal, quem tiver no grupo também, que a gente tem no WhatsApp, provavelmente tá nos stories, se vocês abrir, tem o link lá para entrar no grupo também. Hoje a gente vai estar disponibilizando, além de todos esses bônus, um e-book com desafios e atividades para vocês estarem fazendo em casa. Prof. Dani, se você me permite, eu tiver mais um tempinho, eu queria Sim. fazer um relato de mãe agora, que eu acho muito importante. Vai falar é a mãe Simone. O meu filho, Frederico, é uma criança muito distraída, muito falante. Então, eu preciso focar, eu preciso concentrar. E para isso, eu, como já conhecia um pouquinho sobre as habilidades, as inteligências múltiplas, o Frederico ia no inglês, o Frederico ia na dança, ele ia na invernada, ele ia na chula, ele fazia 1000 atividades na semana. E eu não, com o meu intuito, na melhor das boas intenções, de desenvolver as habilidades do meu filho. E eu acabei deixando ele sobrecarregado. Então, hoje, eu poder dizer que ele faz uma atividade a qual eu consigo desenvolver as habilidades corporal, musical, linguística dele, as habilidades sociais, não há nada que pague, né? Eu gastava o meu tempo, o tempo dele, sem contar dinheiro, né, pessoal? Porque nem tudo a gente tem aqui na nossa cidade. Eu muitas vezes precisava me deslocar semanalmente com ele para outros lugares para oferecer aquilo que eu queria, porque nossos filhos são nossos 100%, né, Prof. Dani? A gente quer dar o nosso melhor. Então eu fazia com a melhor das intenções, mas eu acabei saturando ele de um jeito que ele não conseguia mais. E hoje, poder dizer que eu troco tudo isso, uma mão cheia de atividades, por uma atividade semanal, 2 horas por semana, que eu fico tranquila como mãe, porque eu conheço, eu estudei o método, isso não tem nada que pague, não tem dinheiro que pague, e a gente realmente, Prof. Dani, não podia guardar isso só para nós. Isso é muito bom e merecia ser compartilhado, e é por isso que a gente tem essa equipe já enorme hoje, é por isso que a gente está cada dia expandindo mais e proporcionando esses momentos para a gente poder contar tudo isso para vocês, porque eu sei que isso vai fazer a diferença, e é isso que a gente quer no Super. Se daqui 5 anos a gente puder olhar para trás e dizer, ó, que legal, a gente fez a diferença na vida desta criança, Isso aí. para É o nós tudo valeu a futuro, pena, né? né, A Prof. gente Dani? já está preparando essas crianças para o futuro. Então, esperamos um futuro brilhante, né? Por tudo que a gente faz, pelos estímulos que a gente Com oferece, certeza. esperamos um futuro maravilhoso. Pessoal, tá quase nosso tempinho aí de 1 hora de live. Obrigada a todos que ficaram conosco aqui até o final, né? Pedimos desculpa, então, pela questão do YouTube que a gente não conseguiu transmitir, mas tá tudo certo, aqui deu certo, né? Então a live vai ficar salva, vocês podem assistir novamente, podem mandar para quem vocês quiserem. O bônus, então, vai ficar ainda um tempinho o link ali no perfil, então acessem lá para vocês não perder esses bônus aí que a gente está oferecendo para vocês. Obrigada a todos pela presença, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.